O que é a hipnose e o que ela pode fazer por você? O meu nome é Tamara Hamley e eu tô aqui para tirar essas duas dúvidas que você possivelmente tenha. Se você acompanha o meu trabalho ou se você conhece um pouco sobre reprogramação mental, possivelmente já ouviu falar de hipnose. A hipnose é a atenção focada. Todas as vezes que você foca a tua atenção e você entra assim absolutamente no nível de concentração daquela tarefa, daquela atividade, você está em estado hipnótico. Quantas vezes você já passou por isso? Inclusive com o próprio celular, né? Ficar 40 minutos em redes sociais. E aí quando vê, você fala, meu Deus, o tempo passou. Você estava no estado hipnótico. Ou até mesmo numa rede social que fica, né, mandando conteúdos e conteúdos que são do teu agrado e você de repente se vê por muito tempo envolvido. Então, essa atenção que pode ser direcionada para um universo muito mais interessante que o universo externo. Aos meus olhos, o universo interior merece tanta atenção quanto o nosso universo exterior. Por quê? Porque nós tomamos atitudes baseadas nas nossas emoções. A gente não toma ações pelo nosso racional. O nosso racional ele representa uma parcela muito pequena e eu vou falar disso com você. Só exemplificando um pouco mais, né, sobre estados hipnóticos, todas as vezes que você estava no celular falando e procurando o teu aparelho, ou buscando chave do carro, ou seus óculos e estava no bolso, quer dizer, já estava com você, são exemplos de transes hipnóticos. Até mesmo uma criança, quando fica olhando o desenho na televisão e o pai ou a mãe chamam recorrentemente e essa criança não ouve, e realmente ela não ouve. Por quê? Porque o foco dela e a atenção estão tão voltadas àquilo que ela está assistindo que o universo exterior parece que perde totalmente o foco. Muito bem, vamos falar da nossa mente, né? Como que a nossa mente funciona. Separar aqui também um pouquinho cérebro e mente, né? Cérebro é o órgão, pesa 1,5 kg, consome 25% das nossas calorias diárias, e aqui é interessante, né? A palavra caloria, derivação de calor, então quanto que aquele alimento representa em calor no nosso corpo. Sim, o cérebro, um órgão relativamente pequeno, consome 1/4 de tudo aquilo que a gente precisa em energia. Então imagina se a gente não automatizasse as coisas, como o nosso consumo ia ser muito maior. Por isso a vida não seria viável como espécie. Por isso que ele automatiza, então ele joga ali para um inconsciente. Aqui também eu não vou me prender à nomenclatura subconsciente, inconsciente. Gente, separação consciente e inconsciente, ponto, tá? Por quê? Porque o inconsciente é tudo aquilo que a gente não tem a consciência. Aí cada autor ou cada linha de pesquisa vai defender uma nomenclatura e eu não vou me atentar a isso. Então eu vou separar simplesmente como inconsciente. Muito bem. Então a gente acha que a gente toma ações racionais, mas a gente tem ações emocionais. Tudo que a gente faz é o emocional e a gente tenta justificar com o racional, ok? Então, eu falei um pouquinho do que é o cérebro, agora o que é a mente, né? A mente é como se fosse onde o programa roda. Então, se a gente for fazer uma analogia em relação ao computador, o cérebro é o hardware e a mente é o software. Então, como que é essa programação, né? Diante desse estímulo, eu dou qual resposta? Isso é a mente, tá? São 70 mil pensamentos por dia, em média. Não tem muita diferença entre homens e mulheres. As mulheres falam mais do que os homens, mas em relação a pensamentos, são 70 mil como seres humanos. 80% desses pensamentos são pensamentos recorrentes, ou seja, você já pensou sobre aquilo em algum momento, só 20% são pensamentos novos. E tomamos cerca de 20 mil decisões por dia, desde o momento que a gente acorda até o momento que vai dormir.
Pequenas decisões, grandes decisões, não importa. 20 mil decisões em média por dia. Se a gente fosse parar para pensar em cada uma delas, isso demandaria um gasto de energia tão maior que, mais uma vez, a nossa vida como espécie seria comprometida, seria ameaçada. Então, o que o cérebro faz? Diante de um estímulo, ele programa uma resposta. Por exemplo, quando você aprendeu a dirigir e você pegava o carro, eu aprendi a dirigir em carros manuais. Então, retrovisor, cinto, banco, distância e como que era, né? Um pouco tenso, porque você tá ali aprendendo, tal, primeira marcha, segunda. E hoje, se eu te falar que eu não sei quantas vezes eu paro no farol para estar aqui no consultório, por quê? Porque isso já foi automatizado, isso já não é um desafio na minha vida. De alguma forma, eu tenho alguns modus operandi, né, que são o mecanismo ao qual a gente opera, que já foi absorvido. Para eu reprogramar aquilo, primeiro eu vou ter que perceber que aquilo está errado ou que aquilo não me satisfaz mais. E depois eu vou me reprogramar, ou seja, eu vou refazer aquele hábito que eu tinha antes. Eu vou colocar algo no lugar do que eu tinha antes. Então, para tudo isso acontecer, eu preciso, num primeiro momento, perceber que algo não está bem. A minha formação de base é nutricionista, então eu faço toda essa parte da hipnose com uma reprogramação para a relação que se tem com o alimento. Porque hoje as relações que a gente tem são muito conflituosas. Usa-se o alimento para tédio, para frustrações, para ansiedade, para solidão ou para comemorações, para alegria, enfim. Mas o papel do alimento é nutrir o nosso corpo. E essa tarefa tá lá no final da lista. Aliás, a gente nem pensa em quão nutritivo é um alimento na hora de consumi-lo. Então, como que é a qualidade dessa relação? E pior, essa relação te leva a um lugar ao qual você não gosta de estar. Por quê? Por que eu tô falando isso? Porque a maioria das pessoas que vêm aqui, que procuram os meus serviços, não tem uma boa relação consigo. Não gostam de se olhar no espelho, não vestem o que gostariam de vestir. Enfim, é uma relação bastante conflituosa e essa é a minha proposta. A gente mergulhar nesse universo interior, que você pode falar, Tamara, não quero, tenho medo, não sei o que eu vou encontrar. E aí eu te respondo, o fato de você não querer, ou de ter medo, ou de não estar pronto, enfim, não faz com que você não lide com isso. Você já lida com tudo isso, da forma como você consegue lidar. Agora, eu tô te dando uma oportunidade de você conhecer aquilo e você optar lidar de uma forma diferente. Então, essa é a diferença. Você não querer conhecer é uma escolha sua, ok? Eu respeito. Só que isso não significa que você já não esteja lidando, porque a forma como você age hoje já é uma resposta daquilo lá. E por que eu vejo a hipnose como uma oportunidade? Porque aí você realmente olha e fala, ok, é isso. Quem sou eu diante disso? Como que eu faço para mudar? Sabe? Exige coragem? Exige, como qualquer caminho do autoconhecimento, mas eu não vejo outro modo de construir essa história. Eu não abro mão. Eu comento com os pacientes, eu também erro, mas diante do erro, o que eu faço? Então, eu acredito que os erros são grandes oportunidades da gente mostrar realmente o nosso caráter. Por exemplo, veio uma paciente certa vez e ela fez um teste de alergia de hipersensibilidade, que a coleta é através do sangue. Quando chegou na importadora para fazer análise, e porque essa análise é feita fora do país e tudo mais, a importadora ligou e falou assim, olha, acreditamos que esse volume de amostra não seja suficiente.
e a gente vai precisar ou recoletar ou a gente manda com o risco do relatório voltar como insuficiente. Eu falei, não posso expor o meu paciente a isso. Eu vou ligar para ela, e liguei para ela, falei, olha, me desculpa, aconteceu isso, você pode retornar ao consultório para a gente fazer uma nova coleta e tudo mais. E assim foi feito. Então, o que eu tô dizendo aqui? Mesmo quando não dá certo, é a nossa maior oportunidade da gente mostrar quem somos. Sabe, naquele caso do atendimento, eu não tive lucro, também não tive prejuízo, enfim, ficou. Por quê? Porque eu tive que pagar um novo kit, eu arquei com o meu erro. Mas eu não poderia expô-la, né, a uma situação de não falar aquilo que eu não coletei de um modo satisfatório, ou que a clínica não teve como coleta satisfatória. Então, por isso que eu falo, não é a gente fingir que não aconteceu, sabe? É a gente mostrar quem somos diante daquilo que aconteceu. A vida, ela vai se apresentando e isso, quando a gente encara, né, esses percalços, isso traz leveza. Isso é bom, porque você se permite ser o melhor que você pode ser, ok, mas quando não der, você também tem ali um recuo, uma possibilidade de manejo que também diz muito sobre você, muito. Então, todos os pacientes que falam assim, melhor eu não falar sobre isso, melhor eu não mexer nisso, você já lida com isso todos os dias da sua vida, talvez do momento que acorde até o momento que vai dormir. Então, use essa ferramenta e tenha ao seu lado um profissional ao qual você confie. Talvez esse vídeo sirva para você abrir um pouco a tua percepção ou considerar novas possibilidades de técnicas, mas esteja ao lado de pessoas que você confie. Se existe uma coisa que eu sei fazer na minha vida, é hipnose. Por quê? Porque tem uma hora que a técnica, ela é tão maravilhosa que as respostas, elas fluem. E parece que a nossa mente busca isso, sabe? Ela busca uma forma de ser lida, dela ser decodificada. Nós somos seres incríveis, nós somos seres humanos e isso é um potencial fantástico. Mas a gente precisa saber operar nesse comando, a gente precisa ter o controle na mão, a gente precisa saber a hora de avançar, a hora de parar, a hora de ressignificar, e isso com certeza a hipnose fornece. Eu vou gravar outros vídeos falando também sobre esse assunto, por quê? Porque ele é bastante extenso e eu adoro falar disso, então para também não ficar muito longo, eu vou separar em alguns capítulos, entre aspas.